Você tem rachaduras persistentes nas mãos ou nos pés? Já usou vários cremes e mesmo assim não melhora? Ou conhece alguém que sofre com feridas dolorosas nas palmas das mãos ou nas plantas dos pés e tem dificuldade até para caminhar ou trabalhar? Sou o Dr. Heron Gonzaga, dermatologista, e neste vídeo vou explicar uma forma muito especial de psoríase que pode causar um impacto enorme na qualidade de vida, mesmo ocupando uma área relativamente pequena do corpo. Então fique comigo até o final, porque vou falar sobre causas, genética, fatores que pioram a doença, diagnóstico, tratamento e orientações importantes para o dia a dia. Quando as pessoas pensam em psoríase, geralmente imaginam aquelas placas avermelhadas com descamação nos cotovelos, joelhos ou couro cabeludo. Mas a doença pode se manifestar de formas diferentes e uma delas é a psoríase palmo-plantar. Essa variante acomete principalmente as palmas das mãos e as plantas dos pés. Embora represente apenas cerca de 3 a 4% dos casos de psoríase, o impacto funcional costuma ser desproporcional ao tamanho das lesões. Pense comigo, uma pequena lesão no braço pode causar pouco incômodo, mas uma lesão dolorosa na sola do pé pode dificultar cada passo que você dá durante o dia. Da mesma forma, lesões nas mãos podem atrapalhar tarefas simples como escrever, digitar, cozinhar, dirigir ou até cumprimentar alguém. Por isso, quando avaliamos a gravidade da psoríase palmo-plantar, não observamos apenas a extensão das lesões. O mais importante é entender o quanto aquela doença está interferindo na vida da pessoa. A psoríase, de forma geral, afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que aproximadamente 125 milhões de indivíduos convivam com a doença, acometendo homens e mulheres de forma semelhante. Mas por que algumas pessoas desenvolvem psoríase? A resposta envolve uma combinação entre predisposição genética e fatores ambientais. Muitos pacientes me perguntam: doutor, a psoríase é hereditária? A resposta é sim, mas não de uma forma simples. Não existe um único gene responsável pela doença. A psoríase é considerada uma doença poligênica, ou seja, vários genes contribuem para aumentar o risco do desenvolvimento da condição. O principal deles é chamado PSOR1, localizado em uma região do cromossomo 6, relacionado ao sistema imunológico. Esse locus genético é considerado o fator hereditário mais importante já identificado na psoríase, sendo responsável por uma parcela significativa da predisposição genética da doença. Outro gene muito estudado é o HLA-C0602, também conhecido como HLA-CW6. Pessoas portadoras dessa variante apresentam um risco muito maior de desenvolver a forma precoce da psoríase. A presença desse alelo pode aumentar o risco em 4 a 5 vezes. Entretanto, existe um detalhe interessante. Esse gene está fortemente associado à psoríase de início precoce, mas não apresenta a mesma associação com a artrite psoriásica, com formas tardias da doença ou com determinadas formas pustulosas, incluindo a pustulose palmo-plantar. Outro gene relevante é o ERAP1. Ele participa do processamento de proteínas que serão apresentadas ao sistema imunológico. Quando alterações desse gene ocorrem, juntamente com determinadas variantes do HLA-C0602, o risco de desenvolver a psoríase aumenta ainda mais. Além desses, os pesquisadores identificaram dezenas de outros losses genéticos associados à doença. Estudos de associação genômica ampla encontraram 40 a 80 regiões genéticas relacionadas à suscetibilidade para a psoríase. Muitos desses genes estão ligados a moléculas importantes do sistema imunológico, especialmente as vias da interleucina 23 e interleucina 17, que atualmente são alvos de diversos medicamentos biológicos modernos. Existe ainda um grupo especial de alterações genéticas associadas às formas pustulosas da doença. O exemplo é o gene da interleucina 36RN. Alterações nesse gene podem levar a um descontrole importante da inflamação, favorecendo quadros de psoríase pustulosa generalizada. Outro gene associado a essas formas é o CARD14, que também participa de mecanismos inflamatórios importantes. E qual o impacto dessa herança genética na prática? Quando ambos os pais têm psoríase, o risco de um filho desenvolver a doença pode chegar a aproximadamente 40%. Quando apenas um dos pais é afetado, o risco fica em torno de 14%. Já quando existe um irmão acometido, esse risco é de aproximadamente 6%. Os estudos com gêmeos reforçam ainda mais a importância genética.
A concordância da doença é muito maior entre gêmeos idênticos do que gêmeos não idênticos. Mas atenção, genética não é destino. Muitas pessoas carregam genes de risco e nunca desenvolvem a psoríase. Isso acontece porque fatores ambientais também desempenham um papel fundamental. É justamente sobre esses fatores desencadeantes e agravantes que vamos falar agora. Um dos mais conhecidos é o chamado fenômeno de Kepler. Nesse fenômeno, um trauma na pele pode desencadear novas lesões de psoríase exatamente na região lesionada. Isso é particularmente importante na psoríase palmo-plantar, porque mãos e pés são áreas constantemente submetidas a atrito, pressão e pequenos traumas ao longo do dia. Outro fator importante são as infecções. Algumas infecções, principalmente as causadas por Streptococcus, podem atuar como gatilho para o aparecimento ou agravamento da psoríase em pessoas geneticamente predispostas. O tabagismo merece um destaque especial quando falamos em acometimento palmo-plantar. Diversos estudos mostram uma associação importante entre cigarro e pustulose palmo-plantar, uma variante caracterizada pelo surgimento de pústulas estéreis nas mãos e nos pés. Essa condição é observada com frequência em mulheres fumantes ou ex-fumantes recentes entre 30 e 60 anos de idade. Alguns medicamentos também podem interferir na evolução da doença. Entre eles estão o lítio, utilizado em determinadas doenças psiquiátricas, os interferons e até mesmo a retirada abrupta de corticosteroides sistêmicos, que pode desencadear formas pustulosas mais graves. Além disso, situações como hipocalcemia, gravidez e estresse emocional podem contribuir para o surgimento ou agravamento das lesões em determinados pacientes. Mas afinal, o que acontece dentro da pele de quem tem psoríase? Durante muitos anos, acreditava-se que a doença era apenas um problema relacionado à renovação acelerada das células da pele. Hoje sabemos que a história é muito mais complexa. A psoríase é uma doença inflamatória imunomediada. Isso significa que ocorre uma ativação inadequada do sistema imunológico, que passa a produzir substâncias inflamatórias em excesso. Entre os principais protagonistas desse processo estão as células dendríticas, os linfócitos, especialmente aqueles relacionados à chamada via TH17. Essas células produzem moléculas inflamatórias como interleucina 23 e 17 que estimulam os queratinócitos a se multiplicarem de forma acelerada como consequência. A pele torna-se mais espessa, avermelhada, descamativa e inflamada. É justamente por isso que muitos dos medicamentos biológicos mais modernos atuam bloqueando essas vias inflamatórias específicas. Agora vamos falar sobre como a psoríase palmo-plantar costuma se manifestar. Na forma clássica, observamos placas espessas, endurecidas e descamativas, localizadas nas palmas das mãos ou nas plantas dos pés. Muitas vezes a pele fica tão espessa que surgem rachaduras profundas, conhecidas como fissuras. E aqui está um detalhe importante: essas fissuras podem ser extremamente dolorosas. Alguns pacientes relatam dor ao caminhar, ao segurar objetos, ao abrir garrafas ou até mesmo ao realizar tarefas simples dentro de casa. Além do espessamento, costuma existir vermelhidão na base das lesões e descamação variável. Em alguns casos, ocorre sobreposição com lesões pustulosas quando falamos da pustulose palmo-plantar. Observamos pequenas pústulas amareladas que aparecem sobre a pele das mãos e dos pés. É importante destacar que essas pústulas são estéreis, ou seja, não apresentam infecção bacteriana. Com o passar das semanas, elas secam ou deixam manchas avermelhadas ou acastanhadas antes de desaparecerem. Cerca de 20% desses pacientes também apresentam psoríase em placa em outras regiões do corpo. E como fazemos o diagnóstico? Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, ou seja, o dermatologista consegue identificar a doença através da história do paciente, do exame físico detalhado. Durante a consulta, avaliamos não apenas as mãos e pés, mas também outras áreas frequentemente acometidas pela psoríase, como couro cabeludo, cotovelos, joelhos e região lombar. Também examinamos as unhas, alterações como pequenas depressões na superfície ungueal, chamadas de pitting, descolamento das unhas, e distrofias podem fornecer pistas importantes para o diagnóstico. Outro aspecto fundamental é a investigação da história familiar. Muitas vezes o paciente não sabe que tem parentes com psoríase, porque eles apresentam formas leves ou receberam outros diagnósticos ao longo da vida.
O diagnóstico diferencial pode incluir eczema crônico das mãos, dermatites de contato, micoses e outras doenças inflamatórias palmoplantares. Por isso, em alguns casos mais difíceis, exames complementares podem ser necessários para afastar outras possibilidades diagnósticas. E quanto ao tratamento? O tratamento depende da gravidade, da extensão das lesões e principalmente do impacto na qualidade de vida do paciente. Nas formas mais leves, a primeira linha costuma ser composta por medicamentos tópicos. Os corticosteroides tópicos continuam sendo uma das ferramentas mais importantes, porque reduzem a inflamação, a vermelhidão e a descamação. Também podemos utilizar derivados da vitamina D, que ajudam a normalizar a renovação celular da epiderme e reduzem a hiperqueratose. Outra opção são os retinóides tópicos, frequentemente utilizados em associação a outras terapias. Quando os tratamentos tópicos não proporcionam resposta adequada, a fototerapia pode ser considerada. Entre as modalidades disponíveis estão o PUVA e o UVB de banda estreita, que ajudam a controlar a atividade inflamatória da doença. Nos casos mais graves ou resistentes, pode ser necessário recorrer ao tratamento sistêmico. Os retinoides sistêmicos apresentam resultados particularmente interessantes nas formas palmoplantares e pustulosas. A ciclosporina também pode ser utilizada em situações específicas por sua potente ação imunossupressora. E nas últimas décadas, os medicamentos biológicos revolucionaram o tratamento da psoríase. Essas terapias atuam de forma direcionada em moléculas específicas da inflamação, permitindo o controle prolongado da doença em muitos pacientes que anteriormente apresentavam quadros difíceis de tratar. Para finalizar, gostaria de deixar algumas orientações práticas. Se você tem psoríase palmoplantar, procure reduzir ao máximo os traumas repetitivos nas áreas acometidas. Utilize calçados confortáveis e adequados. Proteja as mãos quando realizar atividades que provoquem atrito excessivo. Mantenha a pele bem hidratada. Siga corretamente o tratamento orientado pelo seu dermatologista. Evite interromper medicamentos por conta própria. Se você fuma, converse com seu médico sobre estratégias para a cessação do tabagismo, especialmente se apresentar formas pustulosas da doença. Procure tratar infecções prontamente, controlar o estresse e manter acompanhamento regular. Também é importante lembrar que a psoríase não é apenas uma doença da pele. Ela pode estar associada a artrite psoriásica, obesidade, síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares, motivo pelo qual o acompanhamento médico adequado é tão importante. A principal mensagem deste vídeo é que a psoríase palmoplantar pode afetar uma área pequena do corpo, mas causar um impacto enorme na vida do paciente. Felizmente, hoje dispomos de um conhecimento muito maior sobre genética, mecanismos inflamatórios e os tratamentos da doença, permitindo resultados cada vez melhores. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que convive com a psoríase. Isso ajuda a levar informação de qualidade para mais pessoas. Eu sou o Dr. Heron Gonzaga, dermatologista, e nos vemos no próximo vídeo da série Formas Especiais da Psoríase.